Pronto, chegamos na parte mais ferramental da instrução da norma. Essa parte, a gente começa aqui no artigo 14, ela vai servir como um guia para você que quer instruir o seu processo de contratação via pregão eletrônico, tá? Então a gente começa no artigo 14, que são as orientações gerais em termos de fase interna do processo de compras. Então note, a gente tem aqui 5 incisos que em si eles tangenciam, eles tocam documentos que têm que estar nos seus autos e que, tomados em conjunto, eles consubstanciam a sua fase interna de licitação. Se não, vejamos, inciso primeiro, no planejamento da contratação, ou qual seja, na fase interna da licitação, na forma eletrônica, eu tenho que ter isso no meu processinho de compra. Elaboração do ETP, isso é preliminar em termos de referência. Vale o que? A gente tem uma interpretação do inciso primeiro combinado lá com o que a gente viu no artigo 8º, que nem todo processo de contratação via pregão vai ter um estudo técnico preliminar. A gente poderia ter repetido, inclusive, aqui, elaboração do ETP, se necessário, termo de referência. Mas como já está lá no artigo 8º, que não é em todas as vezes, ainda mais uma contratação corriqueira, de baixo vulto, é um custo-benefício que não se traduz muito bem, isso aí. Então a gente tem que ver, nem todo o processo vai ter um ETP, eu já toquei isso daí nessa fala quando a gente falou sobre o artigo 8º. Mas vamos dizer, num processo completo, de repente alguma coisa mais complexa, de alto vulto e por aí vai, eu tenho que ter um ETP que vai tangenciar o quê? Qual é o meu problema? Vai fazer um diagnóstico das soluções possíveis, eu vou identificar a melhor solução para a administração e, sendo viável a sua contratação, eu vou pegar esse pontinho final e vou partir para a instrução do meu termo de referência. O ETP e o termo de referência são documentos distintos, tá? E que as boas práticas dizem, eles não são cópia um do outro e não deveriam ter campos replicados entre um e outro. Onde eu chego, pense nisso mentalmente como se fosse um funil. Eu parto das soluções possíveis, faço um diagnóstico e falo, cara, essa é a melhor solução para mim. A partir dessa solução identificada, aí sim eu vou começar a ter uma descrição clara e precisa que vai culminar onde? No meu edital. Mas note que aqui no inciso 2º diz que tanto o meu termo de referência quanto o meu estudo técnico preliminar tem que ser autorizado, tem que ter aí a aprovação da tal da autoridade competente. Mas às vezes a autoridade competente, ela é de uma hierarquia muito alta na organização e não tem como tudo passar por ela. Então a norma previu o quê? Previu expressamente a possibilidade dessa autoridade competente fazer a delegação dessa tarefa. E pode fazer uma ampla delegação, se for, eu posso, por exemplo, ter um órgão que tem uma grande estrutura e eu delegar para os diversos diretores de departamento, coordenadores gerais, cada um faz análise do ETP e do TR do que for da sua área e cada um faz a autorização. Note, contudo, que a norma prevê que essa delegação seja formalizada. Então tem que ter uma portaria, uma ordem interna, algum documento que vai dizer, olha, tal cara tem essa competência de aprovar o ETP e o TR. E aí o que acontece? Eu vou passar já para a Andréa, que ela tem coisa para falar sobre o edital. Só vou pegar um pouquinho aqui e avançar. Se a gente olha o inciso 3º, ele está falando do produto principal da fase interna, que é o edital, ou pelo menos a minuta do edital, que vai culminar nisso. E aí a gente tem o quê? O inciso 4º, ele toca em definição de exigência de habilitação, sanções, etc., que são tocados tanto no termo de referência, quanto são também consignados em edital. Então bastaria que a gente faça o inciso 3º, mas como a gente quis chamar a atenção para outros ingredientes tão basilares, a um bom edital, foi que teve essa divisão em inciso 3º e 4º. André, quais são as novidades com relação à elaboração do edital nesse novo decreto? Bom, gente, eu acho que é um inciso mais importante que tem aqui, embora os outros não sejam não menos importantes, mas se vocês notarem ali, eu vou ler
ele diz assim: o edital deve estabelecer, e estabelecerá, ele deve ter critério de julgamento, aceitação de proposta, modo de disputa e intervalo mínimo de diferença de valores ou percentual entre lances, que incidirá tanto entre os lances intermediários quanto aquele que cobrir a melhor oferta. Eu não vou entrar o que é lance intermediário e o que cobre a oferta, que já expliquei na outra aula. Depois, se ficar ruim a gravação, eu repito. Mas assim, o que acontece? Por que ele é importante hoje? O critério de julgamento, ou você vai escolher o menor preço ou o maior desconto. Aceitação de proposta, obviamente que vai ser pelo critério de julgamento, ou será pelo menor preço ou maior desconto. Modo de disputa aberto e aberto fechado, que será mais à frente, que a gente vai explicar todo o modo de disputa. E os intervalos de diferença, que eles serão obrigatórios, intervalo de diferença de valores, desculpem, ele será sempre obrigatório no modo de disputa aberto. E não vai ser obrigatório no modo de disputa aberto fechado, mas será objeto de outra aula. Mas por que a gente está falando disso? Ele é importante por quê? Porque essa frase aqui que estou lendo, aqui, que a gente colou agora, ele tem que estar no sistema de compras. O sistema de compras vai te perguntar assim, qual é o modo de disputa que você quer, qual é o critério de julgamento que você quer, qual o intervalo, se haverá intervalo de lance. Sem isso, você não vai conseguir fazer a operação do sistema e fazer sua licitação no formato eletrônico. Ele que vai comandar a regra toda. Na verdade, esse inciso 3 aqui, ele faz um espelhamento no sistema. Ele é um espelho. Esse resumo vai ser o espelho do sistema e ele vai conseguir correr uma licitação toda. Então, ele inova o edital hoje nesses itens aqui. Tanto no critério de julgamento, apesar que não mudou muito, a gente só trouxe expresso um maior desconto, né? O modo de disputa mudou, que hoje a gente tem o aberto, fechado. E os intervalos mínimos de diferença, que a gente trouxe expressamente a necessidade de haver um intervalo mínimo de diferença de valores, que poderá incidir tanto nos intermediários quanto nos entrelances. Acho que é importante é isso, mas isso daqui acho que é uma chave mestra aí do sistema eletrônico hoje. Uma última coisa para chamar a atenção é o seguinte: uma das mudanças mais disruptivas dessa norma diz respeito ao que o André acabou de tocar, que é a criação de dois modos de disputa, ou seja, o aberto e o aberto fechado. Quem vai decidir qual modo de disputa que o certame vai seguir não é o pregoeiro. Por quê? Porque tem que estar no edital. Então, quem vai decidir é o órgão ou entidade contratante, enquanto equipe de planejamento, enquanto autoridade competente envolvida. Então, essa não é, uma responsabilidade que está sob a tutela exclusiva e única do pregoeiro. Só para aclarar esse ponto final. É isso aí. Beleza? Vamos adiante? Adiante. Até a próxima.